O surgimento do comerciário se dá em função do carvão, porque o carvão era a grande base econômica da região e cada mineração tinha o seu clube de futebol, que era uma maneira de entreter o minerador, o empregado, né? O operário. Meu pai é um dos fundadores. Eles se reuniam ali na Praça de Ramos, embaixo da Figueira, e ali eles fundaram o comerciário. O comerciário porque foi fundado por comerciantes e comerciários, né? Eram funcionários do comércio e comerciantes. O comerciário era o time mais querido aqui do Sul, né? Eu vivi e me criei dentro da história do comerciário, porque ali se falava muito do comerciário. Meu pai jogou no comerciário, meus tios jogaram, amigos do pai jogaram. E nós íamos até as festas de churrasco do comerciário, festejamos o campeonato do comerciário e jogamos no time do comerciário A, comerciário B. Várias pessoas de vários locais da cidade, não só do centro, mas de vários locais da cidade, gostaram do que aconteceu. Então, era um time de torcedores, o comerciário era um time de torcedores em vários locais da cidade. A primeira é que era um futebol feito com glamour, né, com esforço, com dedicação, rotulado de amadorismo, né? E depois vem a parte mais profissional. Aí vem a parte, é um pouco diferente isso, né? O aspecto amador, aquela primeira fase, as pessoas se dedicavam com carinho, tiravam dinheiro do bolso, deixavam a família, entende? Faziam rifa, corriam o chapéu para comprar uma bola, para comprar um uniforme, né? E tem a parte profissional. Hoje, tudo isso modificou. Naquela época era meio remendada, era camisa remendada. Hoje não, hoje é tudo arrumadinho, cada um tem o seu guarda-roupa, né? Virou uma coisa muito profissional, movimentando muito dinheiro. E nessa época, sim, o Criciúma teve um grande time, o presidente era o Moacir Fernandes, teve um grande elenco de jogadores. Nós também, vários filhos da cidade foram bons jogadores, né? Gente da família Búrigo, por exemplo, Muricy Búrigo, Ari Búrigo, Valcir Tiro Búrigo, foram jogadores importantes na história do comerciário. Fui jogador do comerciário, já desde o juvenil do comerciário até próximo, quando transformou em Criciúma. Em 63, 64, Criciúma, na economia, sentiu assim, um PAC em função da mineração. O comerciário, principalmente, deixou de trazer jogador de fora, que até então vinha muito jogador de fora. E assim, então, foram aproveitados o pessoal da categoria de base. A gente não era só o jogador profissional, a gente tinha outra atividade. Então, a gente trabalhava até as 2h30, 3 horas da tarde, e vinha para o campo treinar. Terminava o treino às 6, 6 e pouco, e em casa, de lá ia para a escola. O adversário era o Atlético Operário, o Próspera e depois que entrou o Metropol. Depois, na década de 60, surge o Metropol, né? A família Freitas, o Guilherme, que eram sócias no empreendimento, compraram a Metropolitana
E, numa época de greve, de muita confusão social, resolveram estimular o Metropol, fazer dele um grande time, e aí ficou, a grande rivalidade foi o Comerciário e o Metropol. Nós ficamos, eu digo nós porque eu torcia muito pelo Comerciário na época, né? Nós ficamos, se eu não me engano, 10 anos sem ganhar do Metropol, 10 anos, né? E a rivalidade com o Atlético também existia, mas ela foi superada pela rivalidade que se tornou muito ferrenha entre Comerciário e Metropol. Era um grande clássico, era o clássico que era conhecido como clássico Copom. O Metropol teve o auge em 60 e o Metropol realmente era um grande time. Ele teve oportunidade de ir para a Europa, foi uma força no futebol nos idos de 60. O Metropol realmente um grande clube. Então eu me lembro do Criciúma Metropol, que nós nunca ganhamos, né? Me lembro dos torcedores do Metropol aqui, né, no centro da cidade com a bandeira do Metropol. E realmente o Metropol era um time fantástico, né? Nós tivemos que disputar, então, em 68, uma melhor de 3 partidas contra o Caxias de Joinville. Nós fizemos o primeiro jogo, aqui tivemos o jogo, empatamos, tivemos o jogo em Joinville, empatamos, e em Florianópolis foi o jogo melhor de 3, onde nós ganhamos o jogo de 2-0 e fomos consagrados campeão do estado de 68. Depois, em 69, o Comerciário consegue o seu primeiro título estadual. O primeiro título do Comerciário tinha como presidente Aristide Bolan, um comerciante da rua Henrique Lage, que era a rua mais forte comercialmente da cidade. A festa do Comerciário na Praça Nélio Ramos, como nós fomos campeão. A cidade toda foi para a praça, né? A praça naquela época se dava volta de carro em volta da praça. Aí foi uma coisa boa, porque era uma coisa noturna, né? Então, em fogo, então nós raramente saímos da noite de casa. E nós estávamos na casa do meu avô, meu nono, Fiorento Melé, e descemos todos para ir para a praça, com a bandeirinha, nós tínhamos bandeira. Ali foi uma festa inesquecível. Veio os anos 70, o clube se afasta por dificuldade, mas já antes disso, nos anos 50, o grupo que fundou o clube, aqueles que assinaram a ata de inauguração, de fundação, também compraram um terreninho. Ele não tinha nem campo, nem terra, o Comerciário, compraram um terreninho. E resolveram devagarinho investir, botando uma pedra aqui, uma pedra ali. Hoje é o estádio Heriberto Wilson. Casa própria desde 1955. O Antenor Angeloni era presidente, Antenor, dono da Angeloni, vivo até hoje. E ele era presidente do Comerciário. E ele foi a Florianópolis falar com o Heriberto Wilson para dar iluminação no estádio. O Heriberto Wilson é de Criciúma. Ele disse, olha, Antenor, se eu der para o Comerciário, eu sou obrigado a dar para o Atlético, para o Próspera, que tinha um time, eram os 3 grandes times da região aqui do Sul, era Comerciário, Atlético e Próspera. Então, foi trocado o nome de Comerciário para Criciúma. Aí que foi que o Heriberto Wilson deu a iluminação, quer dizer, pagou toda a iluminação do estádio, que é hoje, por isso que botaram o nome de Estádio Heriberto Wilson. O Criciúma foi uma saída para a crise econômica que houve na cidade e na região, onde alguns empresários, né, e pessoas que se dedicaram acharam que tinha que formar um clube para que unisse todas aquelas torcidas que antes era do Atlético, do Próspera, do Metropol, que unisse para realmente dar força para esse clube. E que se ficasse em nome do Comerciário, ainda tinha algumas coisas que não iriam, né? Então saiu o nome de Criciúma. Então o Comerciário, né, passou a se chamar Criciúma Esporte Clube, lá no ano de 1978. A princípio permaneceu as mesmas cores, apenas trocou a logomarca, que onde se lia Comerciário passou a se ler Criciúma. Então substituiu
o azul e branco pelo amarelo, preto e branco, que significa a riqueza da região, né? A principal riqueza da região, o preto, o carvão, né? Há outras riquezas representadas pelo amarelo, e o branco, que era a cor que estava presente em todos os 4 clubes profissionais daquela época. Se orgulha realmente de ter participado desse período de futebol, alguma que a gente gosta disso, né? E sente orgulho realmente de ter participado desse período aí, principalmente no Comerciário, que depois a gente foi presidente, então, e vê o potencial que é o Criciúma hoje, não deixa de ter orgulho de dizer que a gente participou um pouco dessa grandeza que é o Criciúma hoje. Olha, a tradição do Comerciário, né, a garra, né, o Comerciário era conhecido como, tinha o apelido de ser o clube, o Bacharel da Pelota, era o clube mais voltado para o pessoal do comércio. O grande legado do Comerciário foi esse espírito empreendedor, espírito jovem de querer crescer, sempre buscar novos objetivos. Tem até o hino né, o hino que o Carlinhos Lacombe fez, né, que depois foi trocado. Foi no dia 13 de maio que foi fundado o Comerciário, time de raça e coração. Comerciário de glórias e tradição, és o orgulho da capital do carvão. Sua torcida sempre a mais querida da Santa e Bela Catarina. Ea, avante Comerciário, ea, avante Bacharel, por todos reconhecido como o clube mais querido. Comerciário de glórias e tradição, és o orgulho da capital do carvão. Sua torcida sempre a mais querida da Santa e Bela Catarina. Ea, avante Comerciário, ea, avante Bacharel, por todos reconhecido como o clube mais querido.